Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês que estão assistindo em momentos da rotina, né? Um Isso, momento muito especial, o nosso primeiro episódio do podcast do Conexões de Valor. Estou aqui com o Daniel, com o Omar, isso. cofundadores do nosso projeto. E a ideia hoje, convidamos o Omar, que é um dos fundadores do Conexões de Valor, para contar um pouco da sua história, né? Esse grupo que vem inspirando diversos empresários, empreendedores a tocarem seus negócios, né, Dani? Isso aí, isso aí. E esse é o intuito. Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Para quem está nos assistindo nos mais variados horários. Esse é o nosso primeiro passo de um sonho que está se tomando forma e cada vez mais presente no nosso dia a dia. Que é esse movimento da Conexões de Valor. E a gente vai contar ao longo desses episódios um pouquinho da história, como isso aconteceu, como isso começou. E eu sempre brinco, né? Pessoas conectam com pessoas. E a gente aqui com 6 mãos começamos a construir esse movimento. E hoje a gente tá dando só o primeiro episódio, só um spoiler para quem tá nos assistindo. De muitas histórias que a gente vai contar aqui de sucesso, de cases de negócios. Então aproveitem, espero que gostem. E bora lá, hoje a gente tá entrevistando essa fera, que é um dos nossos cofundadores, o Omar. Ó, E a estamos aí. pressão agora aumentou. Antes, queria só um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né? A X10 Investimentos, TV Indoor Brasil, Impact Doctor, do nosso amigo Vanassi, que é quem está nos cedendo, né, o estúdio. A agência de publicidade Now, que é quem cuida do Conexões de Valor. A Wallbed Brasil e a Falcon Gestão. Então, um grande abraço para todo mundo que patrocinou esse episódio. E vamos lá, né? Bora pro que interessa. Omar, Vamos. seja bem-vindo. É um prazer ter você como primeiro entrevistado, né, do nosso Opa. podcast. E hoje o desafio é você contar a sua história, para que as pessoas que estão nos assistindo possam se inspirar, né, com histórias reais, de pessoas reais e da nossa região, né? Pessoas que a gente consegue ter contato de uma forma muito mais próxima. Então, Omar, se apresenta para o pessoal e Ótimo. Muito obrigado, Michael, Daniel. Meu nome é Omar Santos, sou CEO da empresa Orange Bed. A minha história, resumindo, né, é uma história bem longa aí na parte do empreendedorismo. Eu comecei desde os 11 anos de idade, o meu primeiro negócio foi uma bicicletaria, só para ter uma ideia. com 11 anos. 11 anos de idade. Então, eu gostava de bicicleta, mexia, e aí vi um amigo lá, chamei esse amigo para fazer uma sociedade. E aí começamos uma sociedade. Teve E contrato social essa sociedade? não ou teve, Foi não no frio. foi só No fio na do bigode. conversa, isso mesmo. Montamos uma bicicletaria, eu acho que nem um mês e pouco já não deu muito certo. Porque afinidades, eu muito novo e não sabia, né? Mas foi uma grande experiência, porque comecei a trabalhar, daqui a pouco o meu sócio já não, eu estava em uma velocidade e ele em outra. Eu querendo que aquele negócio, eu sonhando que aquele negócio ia crescer, que tinha que trabalhar bastante, duro para crescer, e ele não estava na mesma velocidade. Então, daqui a pouco, eu acho que um mês, 2 meses já desfizemos a nossa E uma sociedade. pergunta, Amar, foi por necessidade que você decidiu abrir esse primeiro empreendimento? Você queria ajudar em casa a pagar as contas ou você já queria ter a sua própria renda? Como é que foi assim? O que te motivou? As duas coisas. Assim, queria ter um negócio, né? Ajudar em casa, que nem eu vim de uma família simples, tá? Então, eu tinha que ajudar em casa, tinha mais 3 irmãos, então era uma família grande. Então, eu como segundo filho da família, então você sente que você tem que colaborar de alguma forma, tá? Então, eu com 10, 11 anos, já falei, não, vou fazer alguma coisa aqui. E montei meu negócio, não deu certo a sociedade, depois continuei sozinho, fui por um tempo, depois fui me aventurar, trabalhar de CLT. Com 13 anos de idade, carteira registrada, e fui trabalhar de CLT. E aí vi que eu era muito proativo. Coisa de menos de 2 meses, eu já subi de cargo. Na verdade, comecei a trabalhar como pacoteiro, não sei se hoje em dia nem se Empacotador, eu tem, acho, né? empacotador. Era no supermercado? Sim, sim.
Aí comecei a trabalhar lá e eu sempre fui proativo, né? Então, eu trabalhava lá e não fazia só o meu. Então, no horário do almoço, eu almoçava rapidinho e ficava lá ajudando quem estava fazendo alguma coisa. E eu lembro, teve até, eu acho que esse foi o pulo do gato para mim ganhar uma promoção. Lá tinha pessoas, até meu irmão, que era mais velho do que eu, trabalhava lá há mais de 4 anos, e eu, menos de 2 meses, fui promovido porque eu não ficava parado. Na hora do almoço, eu ficava ajudando um ou outro. Passou um gerente lá e falou: "O que você está fazendo aqui? Por que você não está no seu setor?" "Não, porque eu estou no horário do almoço." E eu estava ajudando outra pessoa. Aí o cara, porra, o cara na hora do almoço, do que tá fazendo que nem todo mundo, tá aqui ajudando o cara a fazer outra coisa. E aí eu fui promovido. Então, isso, olhando hoje, né? A gente tem que ser sempre proativo, fazer mais, não fazer só o mesmo, né? Senão, você está sendo visto a todo momento, né? Não foi com a intenção, porque na época eu tinha 13, 14 anos, então não tinha essa sabedoria, mas sempre fui assim. Então, já é um diferencial que eu sempre passo. Que nem os meus funcionários, fico sempre olhando o que eles fazem a mais, né? O básico já está contratado, já está certo, já foi combinado, né? Pegando esse gancho aí, Romário, é bem importante a gente entender os desafios que você teve desde o início, né? Então, desde lá, a empresa primeira com as bicicletas, já tendo a primeira experiência com sociedade. Sim. Então, a gente sabe que não é bem assim, né? O mundo do empreendedorismo é desse jeito mesmo. Mas, e já dando gancho nessa outra tua segunda fala do teu emprego, primeiro, quão importante é nós sermos proativos no que a gente faz. E isso é mais importante de tudo, independente de se a gente for empresário, se a gente for funcionário, tem sempre alguém nos vendo, tem sempre alguém vendo o que a gente está fazendo de bom. Então, acho que com certeza dali surgiu o Omar que é hoje, o Omar que tem empresa, que tem negócio, que está abrindo os novos horizontes, né? Porque teve sempre esse sangue proativo e é isso que a gente tem que ter nessa nossa jornada. Isso mesmo. E só continuando, nesse momento eu trabalhando lá, subi de cargo, e aí eu fiquei olhando em volta, né? Eu com 15, 16 anos, já tinha um tempo que estava lá na empresa, e fiquei olhando. Amigos meus que trabalhavam no mesmo setor que eu, de reposição, tava lá há 10, 15 anos no mesmo setor, reclamando, mas não saía de lá e não tinha perspectiva de crescimento. A gente tinha um gerente que seria o próximo nível, mas para ele sair, para alguém subir para o nível dele, era bem difícil. Então, nesse momento, eu vi que não tinha como eu crescer, saí, fui para outra empresa e depois fui para várias empresas assim, sempre olhando, eu posso crescer aqui? Não dá mais para crescer. Chegava, tinha outra oportunidade melhor, eu saía. Então, eu sempre pedi as contas, nunca esperei ser mandado embora e sempre tive as portas abertas para depois voltar. Então, assim, sempre esse pensamento, sabe, de não se acomodar, né? Não, tô aqui, mas já tô há 2 anos, tô há 10 anos. É o que eu vejo que muitas pessoas seguram, né? E não tem segurança nenhuma. Na verdade, esse mercado que eu entrei, né, que foi o primeiro, eu acho que não demorou 10 anos, ele faliu. Ele faliu e aqueles amigos meus que estavam lá há 10, 15 anos lá trabalhando, que já estava na época que eu trabalhava, foram tudo dispensado e sem remuneração, sem nada. Ele faliu, fechou a porta. Tem que começar do zero muitas vezes, né? Você vê como é que a gente se apega a coisas pequenas, né? Que a gente acha que, não, é uma segurança. Eu vejo que o empresário não tem segurança nenhuma. O empregado também não tem. Ele só tem uma ilusão. Porque amanhã pode aquela empresa não existir mais. Então, é uma ilusão, né? Sim, e então, muitas pessoas às vezes vivem numa zona muito perigosa que se chama zona de conforto. Então, quando a gente está... o exemplo de pessoas que ficam em empresas por muito tempo, é normal a gente entrar numa bolha. E nós, como empresários, como pessoas que têm um negócio para tocar e vidas para impactar, cara, se a gente pensar em parar na zona de conforto, a gente para no tempo. Então, que bom que a gente pode trocar essa ideia e ver que ali tem uma pessoa que está buscando o novo, está buscando se aperfeiçoar cada vez mais. Isso mesmo. A ideia do Conexões é a gente desmistificar muitas coisas, né? Porque o empreendedor, ele é muito mal visto, né? Mas as pessoas que decidem ter um negócio, acredito que foi o teu caso, você é uma pessoa inquieta, né, Omar? A gente se dispõe ao risco para desenvolver sociedade, desenvolver pessoas, gerar oportunidades, né? Porque o empresário, ele cria as próprias oportunidades, não é mesmo? Isso mesmo.
quando é que foi o seu ponto de virada, Omar, da troca de funcionário para empresário, né, empreendedor? O seu primeiro negócio de fato, quando é que foi? E três fatores que eu gostaria de perguntar. Se você teve apoio, depois eu vou recapitular para te não esquecer. Sim. Se você teve apoio, se você tinha recursos financeiros para abrir o negócio, Sim. e qual que era a tua visão? Por que que você decidiu abrir o seu O negócio primeiro negócio. mais Sem ser a estruturado? bicicletaria. Exato. Sim. Boa pergunta. Assim, eu já tava eu já tinha uns 19 anos e aí eu comecei a trabalhar com serviço de motofrete, tá? E eu vi uma oportunidade de abrir uma empresa com CNPJ. Não tinha, que nem você perguntou aí, não tinha recurso nenhum. Na verdade, comecei com a cara e a coragem. Tinha o dinheiro de pagar a contabilidade para abrir, basicamente. E apoio? Você teve apoio de alguém? Nada, apoio de nada. Não tinha. Hoje a gente vê tanta estrutura que a gente tem, né? Sebrae, tem tanto apoio aí, informações. Pelo menos na minha época era mais difícil, Que ano né? que foi isso, Omar? Isso em 2000, Ano 2000. acho que por aí. A internet recém tinha Sim, chego, né? isso Com mais força, né? Mais. aí era assim, para quem ia começar qualquer coisa, era muito difícil, não tinha internet, não tinha nada. Então, ou você conhecia alguém que já tinha negócio, que ele talvez não teria tempo para ficar te explicando. Não tinha muitas associações para pequenos empresários, acho que nem falava muito isso. Então aí eu comecei, montei minha empresa, sem recursos, sem nada, só fui lá, paguei para abrir a empresa e comecei a trabalhar. Comecei a oferecer o serviço, comecei a prestar serviço de motofrete. Daqui a pouco já estava contratando meus irmãos para trabalhar junto. Daqui a pouco já estava contratando amigos e a empresa foi crescendo. Mas assim, com muita dificuldade e sem saber nada. Então, o que acontecia? Entrava uma bolada de dinheiro, você não sabia o que fazia, você pagava todo mundo, torrava tudo, não tinha gerenciamento de nada, né? Não tinha o conhecimento. Estava acostumado a trabalhar como funcionário, o que estava na conta se torrava e a empresa era a mesma coisa. Então, sabe, E qual que foi o desfecho desse negócio? o desfecho depois eu fechei esse negócio. Não deu muito certo, eu fui para outro negócio. Na verdade, depois eu montei, não. Eu fui convidado para fazer parte de uma empresa de marketing multinível. Você trabalhou Então, com vendas, então? com vendas, Desde sempre. Na verdade, a minha empresa eu não encarava muito como venda. Aliás, que eu chegava lá e oferecia, tenho esse serviço aqui. Mas eu não encarava como venda. Então, eu fui entrar no mundo de vendas mesmo quando eu comecei a trabalhar com marketing multinível. Que aí realmente tinha que ir lá, oferecer um produto, sabe? E vender. Então, aí sim, foi para mim assim, foi uma escola, né? Então, muita gente não gosta, eu também, assim, hoje eu analiso muito, não faço parte de nenhum marketing multinível, né? Mas para mim foi uma escola, foi uma universidade, porque ali você aprende toda a estratégia de venda, você aprende muita coisa, né? A tua empresa atual, Omar, a Orange Bad, foi fundada quando? A Orange Bad, na verdade, tem 6 anos, mas eu trabalho com ferragem para camas retráteis há 12 anos. Então você entrou no mercado de imóveis há 12 anos atrás, é isso? De imóveis planejados uns 14 Então anos atrás, quase 15 anos a jornada falando em imóveis. para chegarmos no momento atual, né? Sim. O que você diria para essa geração que tem pressa, que tem urgência para criar, para fazer, para Que é tudo colher pra os ontem. resultados? Exato. Bem falado, Dani. Tudo é para ontem. O que você tem para falar para esse pessoal? Sendo que você passou por 15 anos fora Sim. o anterior, né? As experiências. Desde os 13, né? Sim. Aprendendo sobre negócios e vendas, né? Sim. Qual que seria a sua mensagem para o pessoal que tem pressa, que não sabe lidar com o tempo? Lidar com o tempo assim, é bem difícil isso, porque eu vejo que tem empresários aí que, ele tem um projeto, o projeto é muito bom, mas não faz nada. E tem outros que também é muito rápido, que faz de qualquer jeito correndo. Então, sabe, é bem difícil isso. Você tem que
Que nem eu tenho vários negócios. Só que todo negócio meu, eu procuro validar ele, ver se tem procura, se precisa do produto. E depois eu dou o primeiro gatilho. Então, opa, já vamos colocar no mercado, vamos já vender 1 ou 2. Funcionou? Agora a gente vai melhorando. Porque eu vejo muitos empresários também que ficam muito tempo estudando e nunca colocam em prática. Quando ele entra no mercado, alguém já teve a mesma ideia que ele e já colocou. Mas Então, é muito dinâmico. Sabe, hoje não é só a internet. Eu acho que tem uma conexão geral aí que hoje você está pensando uma coisa, do outro lado do mundo tem uma pessoa pensando do mesmo jeito. E se você não tomar as decisões e ir fazendo as coisas, não vai acontecer. Eu não vejo que não tem milagre, né? Eu acho que tem que se mexer. Claro, hoje com mais cautela em alguns pontos, mas tem coisas que tem que ir lá e fazer. Eu vejo... Então também é preocupante eu falar, vai devagar ou acelera muito, sabe? Eu acho que cada caso Você tem que tem encontrar, acho que o seu analisar. ritmo, você tem que encontrar o seu Isso. próprio ritmo, Isso. mas não ficar parado. Eu né? acho que é interessante porque essa tua fala tem um ponto de equilíbrio, né? Desde a Sim. gente montar uma ideia do negócio até essa ideia de fato virar prática. Porém, muitas vezes as pessoas, os empresários têm uma ideia boa, uma ideia bacana para construir, mas ficam naquela, eu vou ajeitar aqui, eu vou ajeitar ali e não coloca isso em ação. Não, Isso não mesmo. transforma isso num negócio. Então a gente sim tem que ter todo um estudo, toda uma ideia viável, mas para o negócio acontecer de fato, a gente tem que fazer acontecer. É isso A gente mesmo. tem que sair da tal zona de conforto e tem que transformar isso em ação. Para que essa empresa acabe tendo raízes, tendo frutos. É isso Então é mesmo. isso que tu falou. Tem que ter essa ideia, mas, cara, tem que pôr em prática. Tem É que fazer isso isso mesmo. acontecer de fato. Só afirmando isso daí, que nem você, no curso de administração de empresa, você faz todo um estudo para para montar a sua empresa. Então, quando eu fiz o meu curso de administração de empresas, então você fazia todo um estudo imenso. Tem cliente, onde vai ser, quanto vai gastar, fazia um monte de estudo. No Chamava final, de plano de negócio, né? faz todo um plano de negócio, no final, você fala, tá legal, vai dar lucro. Aí você monta. Quando vai ver, todo aquele estudo não serviu de nada. Eu vejo vários cases aí que aconteceu, várias empresas aí grandes que estuda, que monta a franquia uma atrás da outra. Quantas franquias que você vê que o cara monta, fica um ano lá, ele fecha. E não teve estudo? Teve estudo, porque estamos falando em milhões de investimento Teve. e não adiantou de nada todo aquele estudo. Então, sabe, o meu conselho, começa pequeno, é mais fácil. Claro, seria ótimo. Quem tem experiência em começar grande, ótimo. Eu não tenho ainda. Então, eu começo pequeno e eu vou fazendo o negócio ficar grande. Então, cada um sabe, Eu é sua zona de conforto, conheço o né? Omar, trabalho com o Omar já há algum tempo. Posso afirmar que ele tem a visão do mercado, né? Bom, o mercado demanda por aquilo, né? Por aquela solução. Então a gente vai criar uma solução para atender aquela necessidade. Eu também fui treinado para criarmos uma ideia e fazermos uma pesquisa de mercado para ver se os clientes comprariam a nossa solução, né? O produto ou o serviço. Só que na hora de responder uma pesquisa, as pessoas vão dizer que comprariam para não te deixar frustrado, né? Sim. O aluno lá, o estudante, né? E aí eu monto um plano de negócio baseado na minha ideia. E não em algo que o mercado realmente precisa, né? Ou Sim. se eu vou Perfeito. melhorar algo que já existe, né? Sim. Aí as pessoas se frustram. Eu vejo que tem muita gente com talento, né, para empreender, com muita criatividade, mas talvez faltou a base, faltou conhecimento, faltou apoio, que é o que o Conexões faz, Isso. né? E aí É a isso gente mesmo. entra num outro assunto que é esse propósito de estarmos conversando hoje, né? E eu tenho uma dúvida particular para te perguntar, Omar. Pensando assim na tua jornada empreendedora, se tu pudesse citar os principais desafios, vamos lá, 2 desafios que você vê assim que impactaram e que te fizeram crescer tanto como pessoa como empresa. Dizer, pô, isso aqui aconteceu comigo de uma forma assim de desafio mesmo, mas isso me fez sair muito mais forte. Se pudesse contar alguma experiência para nós. Sim, eu tenho, na verdade, tenho várias. Tenta resumir um resume pouco. pra nós, Omar. Eu acho que assim, a melhor experiência para qualquer empresário, eu acho que é ele quebrar. Depois que ele quebra e ele ter a força de resolver o que tem que resolver e levantar a cabeça e partir para frente, eu acho que esse, sabe, é um divisor de águas, porque
todos os empresários, ou ele quebrou ou ele vai quebrar. Eu conheço muita gente aí que já teve várias empresas, então nem todas vai. Você vê aí nas redes sociais, em todos os lugares, todo mundo falando que eu faço, eu aconteço. Cara, não é tão assim, né? Então eu acho que você só aprende apanhando, porque quando tá dando tudo certo, você não tá aprendendo muito, você tá indo ali e vai indo, tá Se tudo ilude, ótimo. né? Você Se ilude acha que com você... sucesso Sim, repentino, né? Muitas vezes, e daqui a né? pouco você leva uma rasteira. E eu acho que quanto antes você levar uma rasteira e você, opa, calma aí. Não para ficar com medo, mas para você saber, opa, ó, Ser mais cauteloso e ser humilde. ser cauteloso e humilde, porque todo mundo pode ver, todos que têm muito sucesso, ele esquece que ele pode quebrar, que pode acontecer alguma coisa. Então, eu acho que, assim, uma das lições que eu recebi, e eu não quebrei só uma vez, devo ter quebrado umas 2, 3 vezes. Então, aí depois da primeira, cara, é difícil. A segunda, você fala, cara. A terceira, você fala, cara, já levanta mais rápido. Quanto tempo você ficar deitado é pior. A primeira lá atrás, tu olhava hoje, pô, foi fácil. Não, e te ajuda a decidir, às vezes... Quanto mais rápido você por levantar. abrir- E te ajuda, às vezes, por abrir mão de um negócio que não tá dando certo. Sim, esse é o pior. Eu Você conheço se pessoas que apega ficam... a uma ideia e você coloca dinheiro, energia, coloca a sua vida inteira naquele negócio e a empresa é feita para dar dinheiro. Sim, Né? E depois você vai fazer amigos, né? As pessoas, elas se apegam tanto àquela ideia porque o ego faz isso com a pessoa, né? E ela fica insistindo numa coisa que não vai dar frutos, né? isso mesmo. Quanto antes você detectar que não, cara, não tá legal, eu não tô bem, a empresa não tá bem, o que eu posso fazer? Vou continuar ou não? É uma decisão muito dura. Isso não é para, sabe? A gente fala assim, mas não é fácil. Até não. porque muitas vezes Só quem envolve, já passou não envolve é só que sabe. não envolve só o empresário em si, envolve funcionário, envolve estrutura muitas Tudo, vezes, tudo. envolve famílias que dependem desse negócio. Então, eu sempre digo assim, o quebrar, a gente fala do quebrar assim como, pô, quebrei de dinheiro, né? Sim. Mas beleza, a empresa não deu certo, quantos cases que a gente tem de pessoas que começaram de novo, aqui a gente tá falando de um, Sim. e que reconstruíram negócios de sucesso absurdo, Eu mas que conheço precisaram vários. passar por esse processo para aprender. Sim. Então, faz parte da jornada Faz empreendedora. parte. E aí, eu já vou engatilhar a próxima pergunta, Omar. Na tua visão, a jornada do autoconhecimento, o quanto ela é importante nesse processo todo? Né? Você é uma pessoa que também fala muito sobre comportamento, sobre mentalidade, né? Empreendedora, mentalidade positiva. Na sua opinião, o quanto que o autoconhecimento é importante para assimilar tudo isso e ter coragem, né? E continuar avançando mesmo com as intempéries, né? Sim, o autoconhecimento é fundamental, né? Quanto mais você investindo em você, se conhecer, evoluir como pessoa e, sabe, é muito importante, porque o negócio, ele só, é que nem você mesmo já falou, o negócio, não existe negócio que tá ruim. Quem tá ruim é o CPF, é a pessoa, né? Eu acho que você já falou alguma vez sobre isso. Então, o CNPJ não tá ruim. Quem tá ruim é o CPF, porque quando você tá ruim, a sua empresa vai mal também. Tá, pode ser que a sua empresa não está indo bem porque o produto não tem aceitação ou mudou o mercado, né? Porque a gente acaba não querendo olhar para o mercado, né? Mas o mercado, ele está toda hora se movimentando. É dinâmico. Ele é dinâmico. Então, o que está dando certo hoje, amanhã pode não dar. Aproveitando esse gancho aí, deixa eu contar. Eu tive uma empresa de informática, né? Na verdade, eu comprava computador de leilão, arrumava e vendia. Comprava por 100 e vendia por 300, 400. Arrumava e vendia. Usado. E aí, daqui a pouco, isso antes, eu acho que 1999, por aí. Aí ainda era Windows 95, ainda era, sabe, aquelas coisinhas bem estranhas. Aí eu arrumava computadores e vendia. Era um negócio lucrativo, cara. Eu ganhava bem. Porque eu ainda parcelava e ganhava muito bem. Daqui a pouco, o que aconteceu com o mercado? Começou a ficar barato o computador novo. E fazendo ainda em 12 vezes. Eu fazia em 3, 4 vezes para o meu cliente. As lojas vendiam lá em 12 vezes e o computador abaixou bastante o preço. Na mesma hora eu falei, opa, o que aconteceu? Não posso continuar com esse negócio. Não vou mais vender. E aí, fechei meu negócio. Tinha uns que, quando eu montei, veio copiar.
começou a copiar, montou umas lojas do meu lado lá e tal. Na hora que eu via essa virada de chave, falei, cara, não dá para continuar. E eles ficaram lá capengando, muito tempo ainda. E eu já tinha, já parti para outra. Então, a gente olhar o nosso mercado, saber se ele ainda aceita o nosso produto, como ele está, é muito importante. Eu acho que muitos empresários acabam não olhando para isso, sabe? Não, meus pais fez isso a vida inteira, eu fiz... Cara, talvez inova ou vê se não está na hora de mudar. Tira um insight bem legal dessa tua fala, porque às vezes as pessoas, os empresários em si, acham que um modelo de negócio já bem montado, ele vai se perdurar Eterno, por muito tempo. Né? Ou é eterno. E aí que a gente se engana. Sim. De não buscar inovação, não buscar... Vamos dar um exemplo hoje da inteligência artificial, que está em alta. Então, as empresas que estão utilizando esse tipo de tecnologia estão muito mais à frente das pessoas que já não estão usando, com as empresas que não estão usando. Isso mesmo. Então, assim, parar no tempo, não digo que é arriscado, é muito arriscado. E aí vale a saúde do CNPJ em jogo mesmo, né? Sim. Então, a gente tem que estar sempre inovando, buscando, e é isso que faz o CNPJ sempre crescer e buscar não só vendas, mas estrutura e outros mercados. Sim. Bom. E uma coisa você falando agora, que eu pensei. A pessoa, ela se identifica muito com a empresa e ela acha que ela é a empresa. Na verdade, nós não somos uma empresa. Hoje eu estou como CEO da Orange Bad, tenho outros negócios, mas a gente não é a empresa. Amanhã você pode vender, amanhã ela pode fechar. Agora, quem é você? Né? Então, temos que trabalhar isso que entra no autoconhecimento aí. Então, vamos lá, né? Quem é o Omar Santos? Resume pra nós aí. Aí ficou difícil. Não é que é difícil. Provocou, né, Daniel? Não, mas quem é o Omar Santos? Quem é o Omar Santos no sentido líder? Ou estando na posição de estar na frente do negócio, né? De comandar uma ideia, comandar uma equipe, porque as pessoas precisam se inspirar na gente, né? Senão a gente não consegue liderar, né? Então, traz para o lado do empreendedor, né? Para não ser tão filosófico e não assustarmos a nossa audiência logo no primeiro episódio, né? Sim, isso mesmo. Assim, eu sou um empresário que eu sou proativo, eu procuro sempre estar à frente do mercado, sempre olhando, analisando cada situação, vendo o meu produto, né? Que nem o meu produto, eu procuro sempre estar de olho no que está acontecendo com o mercado, com esse produto, para estar sempre me orientando para onde vai. Né? Procuro trabalhar com meus colaboradores, sabe? Ter uma ligação com eles direto e mostrar que a empresa não é só o Omar que faz a empresa, todos os colaboradores são responsáveis pelo resultado. Então, cada um que não está trabalhando legal atrapalha a empresa. Então, tem que estar todo mundo na mesma sinergia. Então, eu sou esse tipo de empresário, tá? Que procura sempre estar do lado, ajudar a comunidade também, ajudar o setor. Então, é isso, tá? Procuro sempre crescer e ajudar as empresas que estão do lado também, para a gente crescer, prosperarem junto. É por isso que é o nosso conexão, né? Um ajudar o outro e todo mundo subir junto, né? Bacana. Então, Omar, deixa uma mensagem então para a galera empreendedora e deixa um convite, né, para o pessoal poder fazer parte do Conexões, né? Afinal, esse é o principal objetivo do podcast. Sim. Não é verdade? Isso aí. A minha mensagem é sempre procurar agir. Tem uma ideia, haja, faz um estudo, mas procura tirar do papel. Então, a minha mensagem, tira do papel, não tenha medo de fracassar. A gente vai fracassar. Então, outro dia eu estava conversando com um empresário, aí eles estavam com dúvida. Será que eu faço isso? Mas se eu fazer isso, eu vou ter que, daqui a pouco, preciso de mais recursos, preciso de mais funcionários, Não fica pensando muito, pensa no agora. O que eu preciso agora para alavancar meu negócio? E vai andando. As coisas vai fluindo. Quando você está em harmonia, tá? Com o seu negócio, com a sua vida, com tudo, as coisas vai caminhando. Agora, se você estiver desconectado de tudo, você vai ter um crescimento muito estranho e você vai se perder. Então, quando você está em harmonia com tudo, com o negócio, com as pessoas, com tudo, eu acho que as coisas vai fluindo, tá? Então, não vai acontecer nada louco assim que você não consiga, sabe, atender. Então,
Essa é a minha ideia, tá? Não tenha medo e ir para frente. E se junta com pessoas, né? Com pessoas que vai te ajudar, que vai trazer uma informação e que não é só só a Delírio, atração, sonho, né? só a atração das redes sociais, né? Que falam muita bobagem, né? Mas quero ver no dia a dia, né? Então é isso. Show de bola, galera. Fica o convite aí para quem não está na comunidade Conexões de Valor. Esse foi o primeiro episódio da nossa série, então fica o convite para vocês ingressarem nessa nossa comunidade, nesse nosso movimento, que vocês vão se sentir primeiramente acolhidos, né, com ideias, com treinamentos, e o intuito nosso aqui principal é fazer com que as empresas que estão aqui conosco cresçam. Então, a gente tem um propósito muito forte, né? Que é conectar pessoas. Então, Isso empresas sem pessoas não são nada. Então, a gente está aqui juntos para poder construir isso e ajudar as empresas a se evoluir cada vez mais. E aproveitando a falar do Omar, desenvolvermos as pessoas primeiro, Isso para mesmo. que elas possam desenvolver seus negócios, né, seus projetos. Né? Isso mesmo. Perfeito. Legal. Obrigado, Omar. Eu que agradeço. falar com você. Tamo junto. Maravilha. Opa. Até o próximo. Até o próximo episódio. Valeu. Show de bola.